Shalom, shalom, povo de Deus. Terceira tentativa de fazer essa live. Vai sair em nome de Jesus. Pastora Rayane, eu já enviei o convite novamente para você. Vai dar certo. Estou entrando agora pelo meu Facebook pessoal, né? Não deu certo pelo SOS Oração, não sei por quê. Né, tem alguma coisa acontecendo. Eu enviei o convite, vamos ver se por aqui dá certo em nome de Jesus. Sempre deu certo todas as lives. Sejam bem-vindos a mais uma live SOS Oração. Se você não conhece esse trabalho, é só você entrar. Exatamente, é um trabalho que acontece já há quase 4 anos, né? E eu estou repetindo algumas coisas que eu falei agora nas chamadas, exatamente para você que não entrou, para você saber do nosso trabalho. SOS Oração, Depressão, Ansiedade no Japão e no mundo. Eu trago especialistas, pastores, né, testemunhos, exatamente para trazer informação e ajudar você a estar mais atento à sua saúde mental, à sua saúde psicológica, né? A sua saúde física também, né? Essa noite nós temos a pastora e psicanalista Rayane Toda, que vai estar trazendo para você informações sobre um tema muito importante e muito relevante, ok? Eu enviei já, pastora, o convite deve estar chegando para você, tá bom? Eu acredito que o convite vai estar chegando para você, sim, em nome de Jesus. Eu acho engraçado, não sei por quê, pastora, a gente já fez outras lives juntas, eu faço com todo mundo e dá super certo. Eu não sei por que hoje está dessa forma, mas vai dar certo. Deixa eu ver agora se eu consigo aprovar, enviar solicitação. Não é possível, nem pelo meu, pastora. Não está dando certo por aqui. Muito estranho, muito estranho. Não consigo te aprovar. Não estou conseguindo aprovar. Vamos ver agora, pastora. Agora deu. Meu Deus! Pastora, você viu isso? Shalom, shalom, preciosa. Boa noite. Seja Que foi bem-vinda em isso? nome de Eu vou Jesus. Que foi só isso? arrumar aqui tudo. Você Pronto, o acredita celular tá ok. que até aqui no meu aqui estava marcando que você não era mais a minha amiga? Pois é, meu Deus do céu, E misericórdia. a É que o Raro tema. falou isso, né, Raro? Vê se ela está, se você não bloqueia. Imagina que eu vou bloquear a minha Não. pastora, porque eu faria isso E de eu forma entro no alguma. SOS e tá como seguindo, o pastor tá seguindo, tá todo mundo seguindo, tá Sim, tudo ok. A gente já fez live pelo SOS sim. e Tá hoje é baixo, toda. pastor. Eu tô sentindo você aqui. Aumentou, melhorou. Pera, Aumentou, melhorou? melhorou. Nós já fizemos live, né, pelo SOS e tudo, mas você lembra a primeira vez que nós fomos falar sobre esse tema? Como que Lembro. foi também difícil para podermos Foi dar falar. início, e tem bastante gente nova aí, mas graças e paz a Débora do todos. Rogério, deixa eu dar aqui as boas-vindas pro pessoal, pastor, eu já vou te dar a palavra. Pode Débora do ficar à vontade. Rogério, seja bem-vinda a essa live importantíssima, abençoada. Raro Ayumi, obrigado pela força, realmente deu certo. Deus é fiel, Raro. Marca aí, né, os seus amigos, os seus colegas de trabalho, os seus parentes. Angélica, aleluia! Glória a Deus, aniversariante da noite, gente. Depois Parabéns. você manda parabéns para Angélica, essa preciosidade. Se você não conhecer, ela precisa conhecer. É uma preciosidade. Pastora Rayane, cá estamos em mais uma live Vamos lá. SOS Oração, Depressão, Ansiedade no Japão e no mundo. Glória a Novamente com Deus por esse isso. tema que foi pedido por muitas pessoas, pediram novamente trauma religioso, né? Antes de você entrar no tema, da gente voltar a fazer assim, sabe, uma repescagem de tudo que Sim, você já sim, falou, sim. né? Eu queria que você se apresentasse novamente, né? Essa preciosidade às pessoas, para as Amém. pessoas conhecer quem é Rayane Toda, quem é essa mulher. Fala um Bom, pouquinho de você, pastora. meu nome é Raiane Toda, eu sou esposa, né, do pastor Márcio Toda, nós somos pastores da Reino Church, sou pastor e psicanalista, né, hoje especialista em trauma religioso,
né? E comecei a trabalhar com esse tema, né? Com esse trauma, principalmente devido às demandas que começaram a vir a nós, né? Com relação, principalmente na vida de pastorado. Mas hoje trabalhamos, somos pastores na Reino Church Japan, aqui em Oizumi. Amém? Amém, glória a Deus. Olha, pastora, é incrível, porque lá pelo SOS Oração sempre deu tão certo. Depois dessa live, vou ter que ir lá dar uma olhadinha, né, verificar, porque eu não sei por que que não deu certo hoje. Mas aqui já deu, glória a Deus, e vamos seguir, porque Deus tem Seguimos. muito para derramar É essa verdade, noite é e não verdade. vamos perder tempo, não. Pastora, assim, para o pessoal que já entrou, você, olha, adicione o nome da pessoa nos comentários. Se você tiver uma pergunta para a pastora Rayane, faça a sua pergunta. Eu vou ficar atenta aqui hoje, né, nos comentários, para a gente poder estar trazendo essas informações para vocês. E em nome de Jesus, eu creio que você será liberto esta Em nome de noite. Jesus. Se você Em nome já de viveu Jesus. ou está vivendo este trauma religioso na sua vida espiritual, física, psicológica, vai muito mais além do que você possa imaginar. Por isso, Com fique na certeza. live até o final, adicione seus amigos, mande esse link para outras pessoas. Angélica, manda este link novamente no grupo lá da nossa igreja, para as pessoas entrarem, né, e tirarem suas dúvidas. Pastora, para poder a gente começar já nesse tema abençoado, importante, o que é trauma religioso? Traz isso aí novamente para o pessoal, para dar uma refrescada, abençoada na mente deles, para eles entenderem verdadeiramente se eles não estão vivendo ou se já viveram este trauma religioso. Bom, a síndrome do trauma religioso, ela foi, assim, descoberta, né, por uma psicóloga americana, Marlene Winell, mas eu vou trazer de uma forma bem simples, simplificada, o que é o trauma religioso. É todo o trauma ocorrido dentro de um ambiente religioso, seja ele por líderes, seja ele por membros, né? Normalmente, não é somente dentro de igrejas, mas qualquer ambiente religioso que você sofra um trauma em decorrência dos dogmas, em decorrência da religião, é denominado trauma religioso, né? Então, a maioria dos traumas são causados por líderes, mas também são causados por membros. Muitos membros, devido aos dogmas, devido a várias coisas, podem também levar outros a terem traumas. Então, isso é algo que ocorre não somente com líderes, mas também com membros. E qualquer trauma ocorrido dentro do ambiente religioso, referente às práticas religiosas, está enquadrado dentro dessa síndrome de trauma religioso. Olha só, então qualquer religião, pode ser Qual ela cristã ou não cristã, a pessoa pode sofrer esse trauma por parte tanto dos líderes dela, né, quanto Uhum. também das pessoas que congregam com ela ou compartilham da mesma fé. Sim, Seria sim. isso. Seria isso? Vamos assim, de uma maneira bem simplificada, seria isso mesmo, né? Esse E pode esse trauma dentro. seria mais ou menos o quê? Abuso de poder, abuso de autoridade, ou não tá dentro, não tá enquadrado dentro Não, disso? tá também enquadrado. Uma das formas de trauma tá dentro do abuso de poder, mas ele pode ser também pelas práticas, pelo aquilo que é ensinado, né? Dogmas são tudo aquilo que dentro da teologia dizendo é o ponto fundamental da doutrina religiosa, assim, apresentado como centro indiscutível. Aquelas práticas que são colocadas como indiscutíveis, esses são os dogmas. Então não é somente com o abuso de autoridade. O abuso é um deles, mas as práticas também podem ocasionar traumas, né? Então, nós temos vários sintomas que podem influenciar na parte psicológica da pessoa, principalmente quando ela sai desse ambiente religioso, quando ela consegue sair, aí que vem muito os sintomas à tona, né? Quando ela consegue sair, mas dentro do ambiente religioso ela já pode estar sofrendo e nem sabe. Traz para nós um exemplo bem mastigado, pastor, ou exemplos que você Uhum. tenha de trauma religioso que pode estar acontecendo ou já aconteceu com alguém, assim, para nós Ó, entendermos melhor. nós temos assim, o mais polêmico, nós temos os abusos na parte sexual, que existe muito,
dentro da Uhum. igreja. Nós temos os abusos na parte psicológica, como é que eu posso dizer? Com o abuso de autoridade, ou você colocando a culpa em cima da pessoa. Eu vou trazer alguns sintomas e a gente pode ir fazendo um bate-bola aqui Sim, sobre esses traumas. Por exemplo, sintomas chaves de trauma religioso: confusão mental. A olha pessoa ela só. pode entrar num conflito com ela mesma, daquilo que é certo, daquilo que é errado, ela já não sabe mais. Então, pode trazer uma confusão mental, dificuldade em tomar decisões e pensar por si mesmas. Então, como assim, é levado tanto a pessoa a pedir, ela tudo que ela vai fazer na vida, ela tem que pedir autorização para o líder. Ou Hum, seja, o pastor, ou sejam líderes. Então, sim. tudo, ela não consegue tomar nenhuma decisão na vida dela, Nem se não, pessoal, até as nem decisões pessoal, pessoais. Entendi. até emprego. Tem Olha pessoas só. que não saem e não buscam outros empregos se o líder religioso dele não autorizar. Então, até mesmo para busca de emprego, realização de sonhos, estudar. Para Olha estudar só. precisa de autorização. E a maioria vamos falar dentro do nosso ambiente, né, cristão, muitas das igrejas abusadoras, elas levam as pessoas a não buscarem conhecimento, porque quanto menos conhecimento você tiver, mais fácil é de eu aprisionar. As pessoas, quanto menos conhecimento elas têm, mais fáceis elas estão mais suscetíveis a esses traumas, porque elas são mais fáceis dominadas, entendeu? É mais fácil de eu dominar ela, porque ela, como ela não conhece tudo que eu falar, é lei. Entendi. Então, eu não deixo ela buscar conhecimento fora. Eu não deixo ela visitar uma outra igreja ou participar de algum evento, porque lá ela pode escutar algo que vai libertar Vai ela, abrir os vai olhos abrir os dela, né? olhos dela. Então, é pecado, você não Entendi. pode. Você tem que viver naquela bolha e você não pode sair dela. E se um dia você sair dela, você perde a sua identidade. Uma delas é a perca da identidade, que é muito forte. Na verdade, não é quando ela sai que ela perde a identidade. Dentro da igreja ela já perdeu, porque ela já não sabe quem mais é ela. Olha só. É muito forte Tremendo. isso. A falta de sentido na vida, isso é Hum, porque a pessoa ela começa a se perder de tal forma que sentido tem a vida? Se pregar a questão da vida eterna, que não é errado, mas o problema é que assim, a Bíblia nos traz que somos peregrinos, mas a pessoa acha que ela não tem que viver mais aqui. Que sentido eu tenho de viver nessa terra se é lá na frente que eu vou ter? Então, é colocado de uma forma tão distorcida, né? distorcida aquilo que a Bíblia nos traz, que a pessoa já perde o sentido. Não tem sentido eu viver aqui. Se eu vou ter que viver na vida eterna, não tem sentido eu sofrer, não tem sentido eu trabalhar, não tem Eu sentido eu estudar. estudar, porque não vai servir de nada para mim. Então a pessoa perde o sentido da vida. Que gosto que tem isso aqui? Porque é Pastora, colocado de maneira distorcida. entendi. A Débora do Rogério está colocando aqui assim, ó. Hoje, muitos pastores se põem como donos de ovelhas, É né? muito forte É isso. muito forte isso. Vê se você consegue ver, pastora, o que ela escreveu aí para você estar Deixa eu respondendo. só. Hoje Praticando o muito autoritarismo, autoritarismo, parecendo o procedendo senhor de escravos escravos. e Eu, tristes. eu costumo dizer que ovelha ela não tem coleira, né? Ela não tem coleira. E eu falo assim: o dia que muitos pastores realmente estão agindo dessa forma, formam igrejas às vezes familiares, ou que ele não quer dividir ali o poder, e ele começa a colocar a pessoa como escravos, literalmente. Fechando todas as formas dela poder sair, dela ser livre, cerceando a Sub, liberdade dela, né? Ele trazendo suga uma carga tão grande sobre a pessoa que a pessoa acredita estar fazendo para Deus e na realidade está a fazendo está para fazendo para esses homens, pastores, para para esses homens. pastores. Eu costumo dizer que eu trago isso para minha vida. Eu não costumo julgar, cada um dá conta de si mesmo, mas eu trago isso para a minha vida. Eu pastoreio ovelhas que não são minhas. Eu sou pastora de um rebanho que não é meu, é do Senhor. Então não cabe a mim fazer isso, tratar elas. Eu tenho que cuidar. Esse é o meu papel como pastora: cuidar, ensinar o que é certo, o que é errado,
dentro da palavra, e a pessoa ela tem o poder de decisão, porque o Senhor nos deu esse livre-arbítrio. Eu não posso trazer uma imposição, eu prego o que é certo, a pessoa decide se ela quer ou não. Ela é livre, ela é Olha só, livre, tremendo. né? Ela é livre em Cristo. Cristo nos trouxe a liberdade. Sim. Né? E infelizmente a religiosidade não é de agora. Se você vê, Luciane, a religiosidade, Jesus quando veio, ele veio combater a religiosidade da época que aprisionava. O que Jesus Exatamente. mais combateu foi a religiosidade. Olha só. E E a ele veio nos Débora, trazer liberdade. Pode falar. exatamente. A Débora está aqui, pastora, ela continua. As pessoas têm vivido um jugo pesado imposto por homens. Imposto E é por verdade. homens. Aí a pessoa fica fadigada, a pessoa não consegue viver o infinitamente mais nessa vida, e nem dentro da igreja, e nem em lugar nenhum. E ela acaba saindo exatamente e não querendo nem ouvir falar de igreja. De jeito nenhum, Não é porque assim ela foi que tão está massacrada. hoje? É assim que está. As pessoas até querem Jesus, mas elas não querem igreja de jeito nenhum, porque a Exatamente. igreja massacrou tanto. E outra coisa, são vários pontos. O excesso de ativismo, porque eu vou dando tantas atividades que a pessoa já passa a não ter uma vida social, a vida dela está toda dentro da igreja, ela não tem mais vida para a família. Exatamente. Ela aí, por quê? Quanto mais eu coloco em cima dela, a pessoa vai indo cansa de tal forma que ela sai, que ela não quer nem pensar em igreja, porque ela acha que ela vai ser escravizada novamente, com muitas funções, com muitas coisas. Eu lido com Responsabilidades, né? responsabilidades, eu lido com pessoas que saíram, o que aconteceu? A pessoa fala, eu estava de segunda a segunda na igreja, eu não tinha mais vida. Exatamente. O excesso, o ativismo, né, escraviza pessoas também. Né? A religiosidade ela tem algumas igrejas com dogmas tão pesados que denigre até a autoestima da pessoa. Por exemplo, tem pessoas que elas não podem nem cortar o cabelo, não podem fazer uma sobrancelha. A mulher tem que andar daquele jeito, deixando de tal forma a autoestima dela tão lá embaixo que ela não se arruma, ela não tem prazer nenhum nem se arrumar, porque é pecado. Não, é engraçado você falar isso, porque esses dias eu estava vendo um podcast e eu vi o cara estava falando com uma mulher, né? Eu acredito que ela era uma pastora, Sim. muito inteligente, e ela simplesmente, ele pegou e falou assim, por que que você faz a sobrancelha, por que que você passa batom, por que que você passa maquiagem? Ela falou assim, eu faço esse tipo de coisa porque além de eu me sentir mais bonita, mais feliz, então o que Deus fez não foi perfeito. Ela, não, eu coloco eu aguço a minha beleza, eu coloco a minha beleza mais aflorada, mais pra fora, tal, e ele continuou batendo em cima dela, que ela estava utilizando da vaidade, porque ela estava de batom na boca e tudo mais. Aí ela pegou e falou assim, olha pela janela. Aí ele pegou e falou assim, pra quê? Ela falou, olha pela janela, o que que você vê? Ele falou assim, eu vejo ali um mato, uma flor, um negócio, eu vejo o céu. Pois é, não tem beleza? Não tem beleza? E quando tem mais sol, mais luz, não tem beleza? Ele falou, tem, pois é. O Senhor, ele trouxe beleza para nós. Sim. E por que a gente tem que ficar escondidinha, presa dentro exatamente desses dogmas, né? Mas que a vaidade colocado, é colocada, né? a Como vaidade pecado. É pecado. E assim, é que as pessoas entendem o equilíbrio. A vaidade não é pecado, ela faz parte de nós. Deus nos fez, a mulher principalmente, ela tem necessidade disso. Nós não estamos falando de uma vaidade excessiva, nós estamos falando de um autocuidado que é prescindível. Tem mulheres que chegam a entrar na depressão porque ela mesma não vê mais beleza nela Não mesma. consegue nem se olhar no Não, espelho. nem se olhar no espelho. Ela entra em depressão devido a esses dogmas, que não está na Bíblia. Que não está na Bíblia, mas é Exatamente. imposto por homens. Olha para outras coisas que vão dar. Ataques de pânico. Tem coisas que são tão sutis, porque os traumas podem ocorrer em quem vive ou em pais que vivem nesse ambiente religioso, que ele impõe em cima dos filhos, que eles são obrigados a viver daquela forma. Aí a gente vai, olha que coisa sutil, que muitas vezes eu já me peguei com minhas filhas mais novas, falando assim, papai do céu não gosta, papai do céu vai castigar, colocando Deus como um carrasco. Tem muitas pessoas que vão para a igreja, não é para servir a Deus em amor, mas porque elas têm medo do inferno, porque elas têm medo de Deus, porque Deus é um Deus que pune, é um Deus
carrasco. E às vezes nós sutilmente colocamos, porque a gente quer tirar a nossa responsabilidade, para assim, olha, isso aqui é errado, você não pode fazer, mas daí a gente transfere a responsabilidade para eles, olha, Deus vai castigar. E a criança cresce com aquele medo. Eu já lidei com situações de pessoas de se machucarem, Olha só. se mutilarem, por quê? É melhor eu me castigar antes, eu me punir antes, para que Deus não me puna. Que é uma forma de pagamento, achando que se mutilando, né? Se machucando, você já está pagando uma penitência, Uma penitência. do seu pecado, e você não vai precisar, e Deus não vai ficar triste com você. É a falta de identidade hoje, A né, falta pastora de Nardane? identidade. Olha, para você ter noção, eu tenho casos dentro da minha família que é bem mais antigo, bem lá da frente, ela tinha tanto medo do apocalipse que ela tinha pesadelos quando criança. Olha Ela tinha só. pesadelos quando criança porque o medo de ser condenado. Porque quem não tem erro, a Bíblia diz, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Então, é pregado uma perfeição, uma capa, você veste uma capa perfeita, mas por dentro você não foi tratado, você vive em conflito consigo mesmo, aí você começa nesse conflito de identidade, aí pode levar a tantos outros problemas, porque você veste a capa de santidade. Na igreja, o pastor costuma dizer que a meia luz, com uma música, todo mundo é santo. Mas o problema é Exatamente. quando a gente sai dali. Então, para a igreja, a gente veste uma capa de santo e vai para a igreja. Aí a pessoa ela não tem uma transformação interna. Aí aquela criança vai com aquela família para a igreja, lá o pai e a mãe é santo. E olha como isso é complicado. Aí ela volta para casa. Dentro de casa ela tem um ambiente violento, ela tem um ambiente abusador, ela tem um ambiente totalmente disfuncional, mas o pai e a mãe lá dentro ele é santo. Aqui fora, olha para você ver, não é líderes aí. Nós estamos falando de situações que a criança ela vai para a igreja com os pais, lá dentro eles são santos maravilhosos. Quando chega em casa aquele conflito, ela começa a crescer um conflito de identidade muito grande do que é certo e do que é errado. Exatamente. Situações de abuso dentro da igreja, muitos abusadores. Vamos lá. Abusadores que abusam de criança, abusam às vezes de mulheres, e eles estão lá em cima do púlpito. E a maioria, Exatamente. a pessoa está aqui embaixo, e eles têm a tendência de colocar as pessoas como culpada desses abusos. Você é culpada porque você é pecadora. Você é culpada porque você deu brecha, você que fez. E a pessoa ela se sente tão suja que ela não é capaz. E ela olha o abusador lá em cima, falando da palavra, pregando, e ela sabe a dor que ela está sentindo, mas muitas vezes ela não tem coragem de falar, porque vai ser a palavra dela contra a do líder. E Exatamente. isso é muito sério, muitas mulheres se calam, muitas crianças se calam por medo e não têm coragem de falar. O trauma religioso ele é muito mais profundo. Como eu falei, tem as questões dos líderes e tem as questões dos membros. Eu te falei, no caso da família, é totalmente disfuncional em casa. O pai é terrível em casa, mas lá ele é um santo. Muitas vezes ele vai ser um presbítero, ele vai ser um diácono, ele vai ter uma posição dentro da igreja. Lá ele é muito santo e em casa ele não é. E a criança Exatamente. cresce nesse conflito. De Ela tem de identidade. identidade, ela tem horror à igreja, ela tem horror, porque que Deus é esse que deixa eu sofrer? Ele vai lá, mas em casa eu sofro. Que Deus é esse que quer que eu sofra? E tem os que abusam da autoridade, né? Quando Sim. está em particular numa sala pastoral, é difícil. Sim, Vamos falar dos tais muito. dos gabinetes? Gente, Eita, eu venho de uma cultura assim, gabinete para mim era para aconselhamento. Mas muitos gabinetes são para matar pessoas com sim, abuso de autoridade. Tem pessoas quando fala exatamente. gabinete, ele arrepia, ele tem medo, porque ali vai ter uma punição. Ali vai Exatamente. ter algo que vai puni-lo. Porque está E distorcido, né? Em vez de entender assim, eu vou ter uma conversa com os meus sim, pastores, os meus líderes, vou me aconselhar, ele vai me aconselhar, vai me fortalecer, vai andar a segunda milha comigo. Não! Você vai lá para ser chicoteado. chicoteado. E acaba com o seu psicológico.
acaba com a sua identidade, porque você sai dali arrasado. Muitas Exatamente. vezes você é tratado como rebelde, porque você questionou alguma coisa, porque não pode questionar, porque também questionar, você é rebelde. Não pode. Não É uma pode. coisa que eu vou dizer para você por experiência própria. Você ter opinião, isso para líderes é uma agressão. É uma Porque eles são agressão. tão donos da verdade estabelecida que eles não aceitam opiniões que não sejam somente a deles. E quando você discorda, você é rebelde. Isso é um trauma também religioso, meu É um irmão. trauma. Entendeu? Se você não puder opinar aonde você está congregando, você trazer uma soma, olha, vamos pensar nisso, será que isso aqui não poderia melhorar? Não, é verdade, eu não tinha olhado, porque existem pontos cegos, que Sim, ninguém existem. consegue ver tudo. E quando tem você não vai coisas que a pessoa opinião, tem dúvida, sim, e faz parte. E exatamente. faz parte. Eu não entendi. Por quê? Porque tem coisa. Aí ele não sabe responder, aí é mais fácil eu falar que você é rebelde, que você tá questionando a minha autoridade, você está questionando a unção que tem na minha Não, vida. E e você é aí chamado ainda de insubmisso, né? Você é chamado exatamente de uma pessoa insubmissa. Você não se submete a nada. Você é arrogante, é prepotente, submisso e rebelde. Então é você não rebelde. serve para estar exatamente na liderança de nada. E você acaba sendo tirado daquilo que você está fazendo e te colocam de banco. Existe muito isso também. Muito. Aí, com isso, hoje até essas questões de disciplina são bem complicadas no Brasil hoje. Não se pode mais expor. As pessoas não tinha aquele negócio de você ser disciplinado na frente da igreja, exposto o Tinha. pecado, e a pessoa era tão massacrada ali porque ela se sentia a última. Hoje já não pode isso no Brasil. Isso já é crime. Olha É só. crime porque você está expondo a intimidade da pessoa ali para toda uma comunidade. A pessoa, muitas vezes, ela é tão massacrada como pecadora, para ela não tem mais jeito, que é melhor ela sair. Mas olha quando acontece quando essas pessoas saem. Ela passou uma vida, vamos dizer, de uma pessoa que ela nasceu dentro da igreja, passou uma vida dentro da igreja, a vida dela é aquilo ali. Aí ela sai, ela consegue se desvencilhar desses abusos, ela consegue se desvencilhar disso tudo. Só que quando ela sai, ela já não faz parte do mundo, porque ela passou tanto tempo ali naquela bolha que ela não podia se relacionar com outras pessoas. Aí ela sai, só que ela não consegue nem se encaixar na sociedade e ela não tem mais aquela vida na igreja. Gera um conflito tão grande que a pessoa não sabe mais nem como viver. Ela acorda de manhã cedo, ela não sabe como vai ser a vida dela. Porque a vida dela estava tão misturada com a da igreja que ela não consegue mais, ela não sabe pensar por si mesma. Aí ela não, porque quando sai, aquele grupo religioso exclui ela, todas as pessoas são proibidas de falar com ela, porque ela é persona Exatamente. não grata, ela já não serve para andar com ninguém. Eles, inclusive, até comercialmente, às vezes as pessoas têm algum tipo de comércio, os membros da igreja não podem mais comprar dessa pessoa, não É pode ter verdade. relacionamento com essa pessoa, não pode ter nada, não pode nem falar, porque você pode ser contaminado. É colocado de tal forma como se a pessoa fosse contaminar as outras Mas pessoas. é de uma forma sutil que é colocado, né, Muito, pastora? Tipo assim, muito. não deixa aquela pessoa sair da igreja, né? Tá confusa com seus pensamentos, tá perdida, tá rebelde, irmã. É melhor você deixar ela quietinha, né? Deixa ela com os pensamentos dela. Vamos estar orando por ela para que Deus abra os olhos dela, para que ela veja o quão errada que ela está, o quão rebelde ela está. Mas não conversa com ela, não. Deixa ela quieta lá no canto dela. Nem fala com aquela pessoa. Não é mais ou menos assim? É tão Não, diabólico, né? quando ainda é assim, ainda tá bom. Quando não é de maneira direta, não Sim, fala, não exato. pode. Quando ainda é sutil, ainda tá bom. O problema é quando não Verdade. pode falar. Tem coisa que é muito direta e assim, ao ponto de proibirem até amizades, Sim, de proibir a pessoa, tipo, a fulano saiu, ó, nós vamos fazer um aniversário aqui na igreja e eu quero convidar uma pessoa. Não, não pode, porque ela não, ela está em pecado, ela saiu da igreja. exatamente. Nem sempre, entendam, quando uma pessoa sai de uma igreja, quer dizer que ela está em pecado. Às vezes ela só não concordou com a visão e ela quer partir para algo Para novo. ou algo novo, e ela tem liberdade para isso. Sim. Eu falo que até mesmo no Éden, na perfeição de Deus, Deus deixou a porta de saída.
A perfeição de Exatamente. Deus, Deus deixou a porta de saída. Deus nunca quis escravos. Deus queria o homem que o adorasse com o coração. Deus nunca quis escravo. Outro ponto muito importante do trauma religioso, a gente está fazendo aí um bate-bola, é a questão de perfis comportamentais. Ser traçado um perfil perfeito, e se você não estiver dentro daquela perfeição, porque é pregado um perfeccionismo, e quando os outros estão fora daquilo, aí eles são malhados. Eles são malhados, porque você está errado, você não pode ser assim. Não é aceito pessoas, se a pessoa ela tem um perfil mais não vou dizer para frente, como é que eu posso falar? Vamos falar assim, Falante, fala falante, bastante. Dá eu como exemplo. expressivo. Pode dar eu, pastora. Pessoa Não, expressiva, expressivo. falante. Aí incomoda, Sim, porque ela é expressiva, ela fala bastante. Não, você não pode, você tem que ter aquela serenidade, sim, você tem que falar baixo. sim, Aí ele coloca isso aí como padrão. Aí o outro ele está fora de padrão, então você não serve nem para ser colocado como algum líder, alguma coisa, porque você é extravagante demais. E é sim. traçado esse perfil como perfeito. E tem muitos transtornos de personalidade que se escondem atrás desses perfis mais pacatos. Não estou dizendo que são todos. Exatamente. E as pessoas colocam aqueles perfis mais serenos como os perfeitos. E muitas vezes não são. Cada um tem a sua luta. Não existe um perfil perfeito. Nós somos um corpo. E se Deus nos deu essa característica, é que para que fosse usada. E é Tem um trauma, pessoas. né, pastora? Porque, por exemplo, assim, por exemplo, eu já fui muitas vezes, né, classificada sem domínio próprio, eu fui muitas vezes classificada como fala demais, você é muito expressiva, você é muito assim, tão intensa, que assim, sabe, as pessoas não gostam de você, as pessoas, você é enjoativa, você não dá, com você não dá. Então, para E colocar vai na uma sua pessoa identidade. como eu, aí a pessoa chega e vai colocar você do jeito que você é, como líder de algum lugar, vai ser difícil, irmã. Então você dá uma melhorada, tá? Vai buscar o domínio próprio, né? Vai pedir pro Espírito Santo gerar isso em você, muda a sua personalidade, o seu jeito de falar, fala mais baixinho, mais compassado, seja mais, né, bem mansa, porque ser mansidão também é de Deus. Não seja você assim do jeito que você é, porque assim não dá para encaixar você dentro do padrão religioso que a gente entende de correto. Não é bem assim, pastor? Ou É não? bem assim, é bem dessa forma mesmo. E olha como é que, se você não tiver uma personalidade em Cristo muito bem formada, Mata. mata a sua personalidade. Você fica sem identidade, porque você não serve. E você tem que ser Sim. outra pessoa, vestir um personagem. Você não serve. E aí começa a tirar a identidade da pessoa. Ele tem que montar um personagem, porque senão ele nunca vai conseguir se encaixar naquele padrão. Exatamente. E começa a deteriorar a pessoa começa a se sentir pequena. É verdade, eu preciso. E vai minando a pessoa de tal forma até que ela possa entrar numa depressão. E olha, você mesmo é um exemplo disso. Se a sua identidade não tivesse mais muitas coisas, você carregou e você nem Muita. mesmo você sabia que tinha isso, que a dificuldade. Será que as pessoas será que eu sou enjoativa? Será que é isso mesmo? Você começa a se questionar. E Sim. tá tudo bem, cada um tem um perfil e tá tudo bem, tá tudo ok, porque Deus nos fez assim. É o temperamento. Se uma É pessoa o não tempo, consegue entender o temperamento daquela pessoa, ela nunca vai conseguir lidar com nenhum tipo de pessoa. nunca Né? vai. Cada um tem seu temperamento, sua personalidade, e nós precisamos aprender a viver com as diferenças, meus As amados. diferentes. Não existe Não pessoas é? difíceis, nós somos diferentes. Exatamente. Tem aqui a Débora de novo colocando aqui. Muito obrigado pela sua participação essa noite, Debrinha. De verdade, ó. Um beijo no seu coração, cada um com suas características próprias, com um DNA, mas vivendo em cima do que a palavra nos traz, exatamente, vivendo naquilo que a A palavra palavra nos nos traz. traz. Domínio próprio não tem nada a ver com o perfil comportamental. Domínio próprio, você vai dominar algumas questões suas, emocionais, mas não tem nada a ver com o perfil comportamental. Sabe um outro ponto, Luciane, que Hum, também pode trazer os dogmas? Desconforto com a sexualidade.
Tem muitos casais, e isso pode levar a traições, isso pode levar a casamentos destruídos, porque é colocado tanto. Porque vamos entender uma coisa: sexo fora do casamento e antes do casamento é É pecado. pecado. É verdade. Exatamente. Fato. Mas no casamento, não. Mas é colocado tanto na cabeça assim, não pode, não pode, é ruim, é pecado, é pecado. A pessoa, ela vem com tudo isso, não pode, não pode, não pode. Quando ela casa, não pode. E ela cria um bloqueio que ela tem dificuldade de se relacionar com o esposo. Exatamente. O sexo é colocado de uma forma tão suja, que quando ela vai, quando realmente pode, e a Bíblia diz que temos que desfrutar com o nosso esposo, vamos dizer assim, vamos colocar numa outra parte, como o pastor Cláudio Duarte fala, é o bônus que Deus nos dá, mas Sim. é colocado de uma maneira tão suja que a pessoa, quando ela vai se relacionar com o esposo ou com a esposa, ela se sente suja, ou ele se sente pecador, porque ele não pode fazer aquilo. Então, até mesmo a parte de sexualidade, ela é afetada com o trauma religioso, pode ser afetada, porque quando a pessoa vai para o casamento, ela vai com algo tão sujo dentro, que não pode, que é sujo, que quando pode e deve, que daí é dever, não Sim. pode, ela não consegue. Aí E é ela tem um onde problema, casamentos que são são destruídos, exatamente. destruídos. É incrível. É, Casamentos são. Aí vem traição, vem um monte sim, de situações, por quê? Porque esse desconforto na parte da sexualidade é colocado de tal forma que não tem. Aí os casais começam a ter problemas. Então, as coisas têm que ser ensinadas de uma maneira correta, coerente, certo? Mas no momento certo, fora do casamento e antes do casamento, verdadeiramente é pecado e é um fato, mas no casamento não. Então nós temos que preparar as pessoas para o casamento e não colocar de uma forma ruim, porque não é, né? porque pro casamento ele é necessário. Exatamente. Pro casamento é necessário. É saudável, faz parte, né? A irmã Fátima está perguntando se está ao vivo. Shalom, shalom, irmã Fátima, amada do Senhor. Está ao vivo, minha amada. Deus abençoe a sua vida por você ter entrado e estar aqui conosco esta noite. Olha, Sei. pastora, é forte, hein? É cada assunto, Cada né? São assunto polêmicos, são né? polêmicos. Outra coisa Outra. que está ligado também, pode estar ligado, mas também está ligado a outras coisas. Dificuldade de desfrutar o prazer. Por exemplo, eu viajar com a minha família, eu poder desfrutar do momento de alegria com a minha família, não, eu não posso. Eu tenho dificuldade porque é errado. Eu não estou na igreja, eu não posso. Eu tenho que estar ali preso. O dinheiro não pode, eu não posso ter dinheiro, porque dinheiro também é pecado. A Bíblia não diz que o dinheiro é pecado, ela diz que o amor ao dinheiro é pecado, mas o dinheiro em si não é. Então ele tem dificuldade com a vida financeira, porque se ele prosperar, ele está em pecado. Ele Exatamente. tem dificuldade de desfrutar um momento de prazer com a família, porque se ele não está na igreja, ele está em pecado. Pastora, a Débora está falando aqui como ajudar e trazer os traumatizados para a luz. Como trazer essas pessoas que estão tão traumatizadas, que não querem saber mais de igreja, não querem saber mais de nada, trazer elas para a luz. A palavra é uma das ferramentas mais As importantes, é ferramentas trazer a verdade através e da palavra, porque o Jesus é a conhecimento. verdade, né? Sim, sim, o conhecimento e buscar um ambiente saudável. Não vou dizer que Exatamente. tem um ambiente perfeito, Não. porque nós somos imperfeitos. Nós Sim. somos imperfeitos. Então não existe um ambiente perfeito, mas não pode ser um ambiente abusador. Quando eu tenho conhecimento, quanto mais eu conheço de Cristo, mais Jesus me liberta. Então eu vou saber quando eu estou sendo manipulada e quando não. Sim. Por isso que é Então, importante ler a Bíblia. Por isso que é tão importantíssimo. importante. Porque, de repente, lá na frente, o líder está falando uma heresia e você confia tanto naquele líder, e você não vai procurar na Bíblia o que a Bíblia está dizendo sobre aquele Justamente. assunto. Por isso que eu acho interessante, quando fala, abre a tua Bíblia em tal lugar, você abrir a tua Bíblia e ver exatamente o que a palavra de Deus está falando para você. Isso é importante, para que você não receba heresia, não viva dentro da heresia e você conheça verdadeiramente o que Deus tem para a sua vida.
coisas. Vamos lá, que é a síndrome de trauma, sintomas que a síndrome de trauma religioso vai trazer: raiva, amargura, porque eu começo a ter raiva de Deus, porque por que Deus permitiu eu passar por isso? E são coisas de homens. Amargura, porque ele não consegue conviver com aquele trauma que ele sofreu, o abuso psicológico, o abuso físico, abuso, qualquer tipo de abuso que ele sofreu, ele começa a ter raiva. E quantas pessoas têm raiva de cristãos, a gente nem sabe por quê, foi gente que eu fiz, ele simplesmente tem raiva. Então, são sentimentos, raiva, amargura, a culpa, ele se sente tão pecador, tão culpado que, assim, todos nós somos pecadores, nós não podemos viver em pecado, mas é colocado uma culpa tão grande em cima da pessoa, tão grande que ela anda com a carga pesada. E Jesus fala assim: coloca, né, o nosso fardo e toma o dele, que é leve. Ele leva as nossas culpas, mas o trauma religioso, muitas vezes a pessoa carrega muitas culpas com ela. A culpa é minha, fui eu que fiz, porque é colocado que ela é a culpada. E muitas vezes Aqui tem não uma é ela. pergunta, pastora. Hoje tem muitos psicanalistas. O que você acham disso? O que vocês acham disso, né? Hoje tem muitos psicanalistas se formando, né? Tem uma leva muito grande aí de pessoas que estão Eu estudando posso falar especialmente sobre isso. A sua particularmente, opinião é? maravilhoso. Porque nem todos vão clinicar. Tem pessoas que fazem a psicanálise que é para ele mesmo entender a história dele, entender a si mesmo, entender os seus comportamentos. E outros vão clinicar. Para mim, todo pastor tinha que fazer, porque ele precisa se identificar as ovelhas. Não vejo problema nenhum nisso. Porque quanto mais você conhece de si mesmo, mais você consegue se libertar e mais você consegue trabalhar com as suas emoções. O problema é que as pessoas estão vivendo na igreja de forma emocional. E a nossa fé, eu falo que ela é racional. Eu preciso ter entendimento daquilo que eu faço. Não é eu chegar lá. Não que o nosso emocional não possa ser mexido. Com certeza posso. Mas eu não posso viver somente de maneira emocional. Porque se eu viver só no meu emocional, eu vou parar. A nossa fé é racional. Eu preciso ter entendimento. A palavra diz que renovar, né? As vossas mentes. Ou seja, eu preciso renovar, eu preciso conhecer, e eu preciso conhecer a mim mesmo. Quanto mais eu conheço de mim, mais da minha história, mais eu me liberto dos meus traumas. Não vejo problema nenhum nas pessoas estarem estudando, se formando em psicanálise, não vejo problema nenhum. Nem todos vão clinicar, nem todos são chamados para isso. É igual tem Às muitos vezes para conhecimento próprio, para ajuda própria da pessoa, né? Sim, Ela vai sim. para se autoconhecer e auto se ajudar. E eu creio que deve ter muita gente que não faz disso uma profissão Sim. e foi de ajuda pessoal para se libertar até de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, para se conhecer, se avaliar. Eu acho super positivo. Eu acho também que acho. Não vejo problema. Liberta. Debri, eu espero que a gente tenha respondido para você. Ela escreveu aqui também que a vítima sempre se sente culpada. É o que você estava falando aqui agora. É colocado uma culpa tão grande sobre a pessoa, né? Que ela sempre vai. Não, eu sou culpada, a culpa é dela. Eu fiz errado, a minha culpa é eu sou pecadora, eu que fiz errado. Sim. Né? Porque é colocada a culpa nela. Sempre é colocada a culpa na vítima. Não vou dizer que tem situações que a pessoa ela buscou, mas assim, na grande maioria das vezes, a pessoa, essa culpa, ela sai com a culpa é minha. Até mesmo os abusos. Você quer ver outra coisa? Dificuldade de expressar emoções, porque um líder não pode chorar. Sim, verdade. Ele tem que se manter. Um líder não pode expressar as suas emoções. Ele tem que ser inabalável. Nada o afeta. Onde está a sua fé? Exatamente. Primeira coisa que questiona é a sua fé. E não é só líder, não. Vamos lá, como membros mesmo. Às vezes nós estamos ali, nós temos uma fé, mas tem coisas que nos afligem. A primeira coisa que as pessoas questionam, onde está a sua fé? E nem todas as coisas dizem respeito à fé. Porque eu não deixei de crer em Deus, mas eu estou num momento em que eu estou abalada. Eu estou vivendo um luto.
E o luto não é, como a gente já fez uma live, o luto não é somente de morte. Eu estou vivendo um luto, eu perdi meu trabalho, eu estou vivendo um luto que eu perdi, eu sofri uma ruptura num relacionamento, eu perdi um ente querido. E esse negócio, não chore. Ninho Não existe isso. vazio, meu filho Seu, cresceu, se formou, casou, foi embora. vou, É um luto, é é uma um luto, perda, é né? uma perda. As E a pessoas não mãe muitas conseguem vezes não entender, né? consegue entender, aí fala assim: onde está a sua fé? Que isso? E é questionado, e aí você tá, às vezes você fala assim: meu Deus, será que eu não tenho fé suficiente? Ou então a pessoa está passando por uma situação que ela precisa de um milagre, e o milagre não depende de nós somente, que a pessoa fala: você não tem fé suficiente. Que triste isso. E Isso triste, é um e trauma religioso, é meu um. querido. Hoje tem pessoas entrando aí agora, né? Bia Tarrara, seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida. Shalom, shalom. Né? Vai colocando aí, igual a Débora está colocando, né? As As perguntas. E perguntas. a gente vai estar respondendo para vocês na medida do possível. Hoje o tema é trauma religioso. E a pastora e psicanalista Rayane Todd está trazendo isso exatamente para estar ajudando você a identificar se você já passou ou passa por trauma religioso. Pode continuar, pastora. Vamos dentro desse tema, vamos lá. Pessoas com algum tipo de deficiência física ou que tem algum ente querido nessa situação. Por exemplo, vamos falar um cadeirante, uma pessoa que tem problema na visão, que é cego. Aí ele vai, começa a igreja. Todo culto que ele vai, tem alguém que quer orar para curar ele. Aí ele não é curado. Você não teve fé para isso. E a pessoa, ela é tão assim, vai indo, vai ficando tão assim, nossa, eu não tenho fé. Ou então, para ela não passar por esse constrangimento, ela deixa de ir para a igreja, porque toda vez que eu vou na igreja eu quero ir para adorar, não estou pedindo para Deus me curar, eu já aceitei a minha condição, se Deus quiser fazer, ele faz, se ele não quiser também, ele é Deus, mas aí ele é tão massacrado que ele deixa de querer ir à igreja por causa disso, porque toda vez que ele vai passar por uma situação, ou dos outros expulsar demônio, porque não tem demônio, as pessoas falam que ele não foi curado porque ele não tem fé, e isso gera Depressão. traumas. Vamos entrar exatamente no tema do SOS Oração. Eu estou fazendo pelo meu Face pessoal, porque a gente não conseguiu entrar pelo SOS Oração hoje, mas esta live será salva também lá no Face do SOS Oração. Por exemplo, pastora, uma pessoa que entra num estágio de depressão. Ela está em depressão e simplesmente as pessoas querem espiritualizar completamente aquele estado da pessoa, só levando a parte espiritual e fala que a pessoa está com uma legião de demônios e ela precisa expulsar o demônio dela. Eu já passei por isso, gente. Eu já passei por isso, de pessoas chegarem em mim quando eu estava na época de depressão e falar para mim assim, são demônios, mas a gente vai expulsar, você vai ser liberta e você nunca mais vai se sentir desse jeito. E era um adoecimento na minha alma. E eu precisava de outros tipos de ajuda, não somente a espiritual é fantástica, Acho que e Jesus sim. cura ainda, Jesus liberta, Jesus é maravilhoso, Jesus olha, não tem igual, mas muitas das vezes nós também precisamos de ajuda psicológica, de profissionais para nos ajudar. E tem situações que ainda vão precisar de remédios. Você entrou numa crise e você precisa sair dela. E não tem, assim, o problema. Aí, em vez de você ajudar, você piora a situação da pessoa, porque é aí que ela afunda mesmo. A depressão não é frescura, não é demônio. Não é. E precisa buscar ajuda profissional para isso. Tem situações que a pessoa está passando, você tem que achar o ponto da dor. Você tem que achar onde que está a dor. A raiz, né? A raiz para poder tratar. O que você pode fazer é assim, vamos orar. Eu estou orando junto com você. E ajudar a pessoa naquele processo, não apontando o dedo para ela, condenando ela. Vamos lá para a Bíblia, vamos lá para Jó, rapidão. Jó, quando ele estava passando por aquele momento todo, qual foi as coisas que os amigos deles falavam? Você está em pecado. Confessa o seu pecado. Porque se Deus está fazendo isso com você, você está em pecado. E tem situações que não é pecado. Não, eu escutei isso no diagnóstico do meu filho. Quando veio o diagnóstico do meu filho, perguntaram assim para Osiel, shalom, shalom, Osiel, Maria Fontes, shalom, shalom, Vanessa entrou, shalom, shalom. No diagnóstico do meu filho, Ryan, falaram para mim assim, né? Eu estava muito frágil na época. Gente, isso é tão incrível que eu escutei de boca de pessoas
crentes. Eu não estou aqui massacrando os crentes porque eu sou cristã. Eu creio em Jesus Cristo. Ele é meu único e suficiente Salvador. Sim. Eu não estou aqui massacrando líderes, não. Eu estou Não. trazendo para você uma realidade que acontece dentro da igreja, que precisa ser falado, que precisa ser tocado nessa ferida, porque tem muita gente morrendo dentro da igreja, Dentro da sentada igreja. numa cadeira, ou então fora, sai da igreja, não quer saber de igreja, exatamente pelo mau testemunho, exatamente pela tua boca maldita de maldição, de você levar uma coisa para uma pessoa que a pessoa já está frágil. Eu estava frágil na época do meu filho, quando meu filho foi diagnosticado com autismo, viraram para mim e falaram, você só pode estar em pecado, você só pode ter pecado. Eu Com achei um coisa que absurdo isso, gente. já estava fragilizada e ainda Exatamente. acusada de que é pecado e ainda não podia chorar. Não podia. Não podia. Na morte do meu pai, eu não podia chorar porque eu era líder. Eu ocupava um lugar de liderança numa célula e eu não pude chorar. A pessoa virar para mim e falar, você é líder. Se você tiver que chorar, chore escondidos dos seus alunos e daqueles que você lidera. Porque você precisa se manter exatamente ali, firme. Eles não podem ver, porque onde já se viu um líder ser tão frágil como você está? A situação que você está. Você está no chão chorando a morte do seu pai. Gente, eu estou falando e Deus é minha testemunha que eu vivi isso. Eu não podia chorar o luto do meu pai exatamente porque eu era líder. Eu vi isso de liderança. Isso traz um adoecimento psicológico muito grande. Alex Oliveira, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida. Shalom, shalom. Então, assim, esse tipo de coisa traz a pessoa que não pode viver o seu luto, a pessoa que não pode chorar o seu luto, ela pode se tornar adoecida, porque ela sufocou, estrangulou, e tem quantas pessoas estrangulou esse sentimento e aquilo faz mal para ela. Então, olha o adoecimento, tudo vivido dentro do ambiente religioso, porque a religiosidade, ela coloca essa capa. E é isso que a gente vem combater. Não é combater as pessoas, é combater essa religiosidade que as pessoas precisam ser libertas. Adorar Jesus é ter essa liberdade. A gente não fala. A Débora está falando assim: Jesus chorou e ele se sentiu só. Exatamente. E se sentiu só ainda. Porque lá na cruz ele falou assim, Eli, né? Lama sabachthani, por que me desamparaste? Ele, naquele momento ele estava falando como homem, não que o pai tinha o desamparado, porque como homem todos os tinham deixado ele. Todos, exatamente. Até aqueles que estavam junto com ele, que caminharam junto com ele, ele já não tinha mais. A irmã Fátima falando que líder também tem sentimentos. Exatamente. Líderes têm sentimentos e podem chorar sim. Jesus chorou, como a Débora colocou aqui, né? E então nós precisamos entender que muitas das vezes nós não precisamos sufocar o que nós sentimos para a gente se sentir mais espiritual e mostrar que somos espirituais. Não. Isso é um trauma religioso que estão fazendo com você ou fizeram com você. Mas essa noite a pastora e psicanalista Rayane Todd está trazendo informação para que você se liberte deste cativeiro em nome de Jesus. Olha, outra prisão. Se você sair da igreja, você está em pecado. Você não tem a minha bênção. Nossa, é verdade. Eu queria saber onde está escrito isso. Mas, enfim, a pessoa, ela sai, e quando ela sai sem a bênção, ela se sente amaldiçoada. Ela sai tão machucada porque eu não te dou, você não tem a minha bênção para sair. Aí a pessoa, ainda assim, ela quer sair, ela precisa sair, mas ela sai e acha que está debaixo de maldição porque ela não foi abençoada por aquele líder. Exatamente. Aí ela se sente amaldiçoada, parece que tudo na vida dela está dando errado porque ela não foi abençoada. Exatamente. Né? Então, você consegue ler, pastora? Deixa eu ver desse Alex Oliveira. Falta de conhecimento, muitos pastores mataram a fé de muitas pessoas, assim, infelizmente. Nós, pastores pentecostais, precisamos derrubar esta imagem de super crente. Com certeza, nós precisamos. Nós não somos super-homens nem super-mulheres. Só existe um grande homem, que foi Jesus Cristo. Ele é que tem que ser o centro. Não pode ser baseado em homens, porque nós somos falhos. Nós não somos super-homens nem super-mulheres. E às vezes as pessoas, por falta de conhecimento, ela idealiza aquela figura do líder como perfeito. E o dia que aquele
líder ele cai, ela perde o chão. Ela perde o chão. Exatamente. Porque ela visualizou no líder. A gente fala que é a síndrome do Messias, né? Porque as pessoas estão buscando sempre um Messias. E elas colocam os líderes como Messias. E o Messias só teve um, que foi Jesus. É tipo, Verdade. aquele que vai salvar, que vai ser o perfeito, perfeito, só existiu um, Jesus. E é nele que a gente Exatamente. tem que fitar os olhos. Agora, existem coisas que a gente precisa proteger as nossas emoções, porque Sim, são minadas. Aí as pessoas às vezes estão mortas dentro da igreja, como você falou, Luciane, porque ela tem medo de sair para o inferno, porque ela vai estar em pecado porque ela saiu da igreja. E não, mas na verdade ela pode sair, ela pode, se ela não se sentiu bem, se ali não está condizente com a palavra, se ela não está bem, ela é livre para ela buscar um outro aprisco. sim. Porque Shalom, ela Débora, tá saindo. Ela, muito obrigado pela sua vai com Deus, participação. obrigado, Deus abençoe grandemente. Então, né? pastora. A gente precisa derrubar essas coisas, essa visão de super-homem, super-mulher. O líder não tem falha, ele tem falhas. Ele é humano, ele tem sentimentos, ele tem emoções e ele está passível de todas as paixões, como todo mundo, né? Então, nós precisamos estar olhando para Jesus. E outra coisa que as igrejas colocam e que trazem problemas para as pessoas é a questão de relacionamentos fora da igreja. Você só pode ter relacionamento com pessoas da igreja. Isso causa às vezes, afastamento entre familiares, porque você já não pode participar, por exemplo, de um aniversário da sua família, porque eles não são crentes. Aí as pessoas começam a se afastar dos seus familiares. E isso provoca Exatamente. uma ruptura na família muito forte, porque o dia que depois se ela sair desse ambiente religioso, ela já não tem mais nem relacionamento com a própria família. Olha só. Isso é muito forte, porque começa a ter problema com questões. Ele não pode ter amizade fora da igreja, porque é amizade com o mundo. A Bíblia fala sobre amizade com o mundo, não com pessoas. Eu posso ter relacionamento com pessoas não crentes, eu respeito e ele me respeita. Como é que ele Isso. vai ver Jesus se eu não falar com ele? Vamos falar a verdade, às vezes o único Jesus que ele vai conhecer sou eu. E é Jesus na minha vida, porque ele nunca vai entrar numa igreja. E como é que eu vou apresentar Jesus se eu não posso ter relacionamento com alguém que não é cristão? Exatamente. E, Né? e começa, as pessoas. Você pode ver que cria-se uma bolha e a pessoa. E E ela, quando quebra ela. famílias, né, pastora? Porque se, Muitas por exemplo, famílias. as pessoas não puderem, por exemplo, no meu caso, eu tenho mais 3 irmãos e nenhum deles estão na igreja. Mas se eles fazem alguma coisa na casa deles e eles me chamam, eu vou. Entendeu? Sim, Não é um ambiente onde tá os irmãos da igreja, vão falar somente de sim, Jesus, somente de sim. bem, somente de vitória. É um ambiente do mundo mesmo, vamos colocar as claras, né? Ali eles estão bebendo, mas a gente precisa Sim. ser luz, nós não somos sal e não somos Sa- luz. Nós precisamos Justamente. brilhar nesses lugares também, né? Precisamos também. E é a nossa família, é a família que nós temos. Agora, só porque não vai na Sim. mesma igreja que você ou não é cristão, você não pode frequentar uma festa familiar, porque é o povo do mundo. Bom, se a gente pudesse escolher, claro que a gente gostaria que os nossos familiares Sim, estivessem com a todos. gente, né? Sim. E ter uma comunhão maravilhosa e ter um ambiente sempre falando de bênção, de vitória e tudo mais. Mas não é o que acontece. Infelizmente, hoje, muitos estão fora da igreja exatamente pelo mau testemunho e Sim. também exatamente porque eu vou na igreja nada, a minha irmã nem vem na minha casa, a minha irmã toda vez que vem quer falar alguma coisa e quer pregar a verdade dela, acaba indo embora. Eu não quero ser crente dessa forma, que nem aceita as Santos, pessoas, se sente muito santo, que incapaz de santos. vir na minha casa, não é assim? Sim, é bem assim. São santos demais. Eu não posso me misturar. Eu sou santa demais. Ó, um outro ponto que daí eu vou fazer o inverso, o caminho inverso. Você quer ver? A gente sabe que tem muitos filhos de pastores que eles não estão na igreja, Exatamente. eles estão fora, por dois motivos. Ou pelos pais, que são extremamente Exatamente. rígidos, ou por ver os pais sofrendo com as ovelhas, ou por ser extremamente massacrados porque eles tinham que ser perfeitos. O filho de pastor ele tem que ser perfeito. Ele não pode ser, ele não tem direito de ser criança e ser criança como as outras que vai errar, vai pegar pirraça, vai fazer um monte de coisa. A primeira coisa que as pessoas falam, mas você não é filho de pastor? É Ele não verdade. pode ser um adolescente
que está sujeito a paixões, que a gente precisa ensinar o que é certo, mas ele não pode, ele tem que ser perfeito. Sim. E tem situações que os filhos veem tanto os pais serem massacrados que, por membros, ele olha e fala assim, eu não quero ser, eu não quero. Tanto tem muitas meninas que falam assim, eu não quero casar com pastor, eu não quero ter vida de pastor. Tem muitos meninos que falam, eu não quero ser pastor para ter essa vida. Pastor, essa vida miserável, não quero. Exatamente. Aí ele tem horror a crente, porque ele viveu tantas coisas, ele viu tantas muita coisas, coisa, né? viu muita coisa dentro da igreja, que ele fala, eu não quero viver no meio desse povo. E não voltam para a igreja. Não estou dizendo que são todos, mas tem muitos que viveram muitos traumas dentro da igreja. A minha filha mesmo já chegaram para ela e falaram assim, mas você não é filha de pastor? E o que eu olhei para ela e falei assim, pergunta para ele se você é ter, porque você é uma menina e você é normal como os outros, né? Lógico, a gente vai ensinar o que é certo, vai ensinar o que é errado, mas eles são adolescentes e são crianças como todos os outros, que nós vamos precisar corrigir. Eles vão errar. Exatamente. Eles vão errar e a gente vai precisar corrigir, só que é imposto que eles não podem errar. É pregado uma perfeição, que eles têm que ser perfeitos e que eles não têm tem direito que de ser errar. Exemplos, né? Tem que ser exemplos por serem filhos de pastores. Precisa ser exemplos. Tem que ser o primeiro, assim, ó, espelho. Né? Espelho. Vamos falar dos líderes que muitas vezes, às vezes, sofrem. Não vou nem falar de pastores, vamos falar de líderes mesmo aqui. É pregado que ele tem que ser tão perfeito, que ele não pode ter erro. Então, ele veste aquela máscara de perfeição, mas ele vai escondendo, tem coisas que ele está sofrendo. Às vezes está passando por situações no casamento, mas ele não pode falar, porque se ele falar, ele tem medo de... Ele é frágil demais, ele não serve para ser líder. Exatamente. E o medo da punição? Do julgamento, né? Do julgamento das outras pessoas. Então, ele não abre o que ele está passando. E o fato dele não abrir o que ele está passando, ele pode cair. Porque ele tem tanto medo vamos lá, do líder maior, do pastor, que eu não vou abrir, porque eu vou perder tudo que eu tenho. O pastor vai pensar de mim, eu não posso falar isso. O que ele vai pensar de mim? Aí ele guarda, sufoca ao ponto de cair e até sair da igreja. Exatamente. Mas ele não perdeu, porque ele tem que ser perfeito. Ele precisa ser perfeito. Eu volto a dizer, perfeito só Jesus. Exatamente. Então, esse medo tem que se perder, mas infelizmente tem dentro do ambiente religioso, tem pessoas que não deixam ser tratadas porque elas têm medo de perder as posições, porque foi tão difícil lidado, a questão ministerial é como uma ascensão social. E o medo de perder, eu cheguei aqui, eu vou cair? Não vou. Aí ele vai mantendo uma máscara. Vou voltar lá para o final da fila? Não posso. Não posso. E ele vai ser, ele mesmo, ele se torna carrasco de si mesmo. Algoz da própria vida, né? Ele começa, ele algoz da própria vida. E às vezes ele é por causa dos dogmas, por causa das coisas que são colocadas, aquele peso da perfeição, ele mesmo se torna algoz da sua própria vida. E ele mesmo provoca, às vezes, ele mesmo os traumas nele, porque ele não pode. Aí o dia que ele não consegue mais manter aquela aparência, ele cai de tal forma que ele se sente tão pecador que ele não serve nem para voltar mais para a igreja. Exatamente. Como que... Porque Deus é tão carrasco que ele nunca mais vai poder ter uma vida novamente com Deus, porque ele pecou tanto, 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 e as pessoas saem da igreja porque ele se julga tão pecador que Deus não vai querer ele de volta. Olha só. Terrível, é forte, né? É maligno, né? É maligno, né? Porque a Bíblia diz que o cair, aquele que está de pé, cuidado para que não caia, certo? Sim. Então nós estamos, porque nós temos que tomar cuidado para não cair, mas o cair faz parte do ser humano, né? Faz parte do ser humano. Agora ele não vai, muitos pastores cometendo suicídio, ele falando. Sim. Por esse motivo, sim, ele não pode falar das dores dele, porque se ele falar, ele vai ser massacrado. E ele mantém uma capa e teve uma onda de suicídio muito grande entre pastores, porque às vezes até mesmo ele não pode abrir para outro pastor, porque aquele outro pastor vai matar ele. Isso é forte o que o irmão falou, viu? Não é
nem só pastores, padres, líderes, né? Muitos que precisam ser exemplos, eles não conseguem falar das fragilidades, então serem curados pelas suas fragilidades e as suas debilidades e acabam cometendo suicídio, que é muito mais fácil resolver dessa forma do que expor a sua vergonha, expor a sua nudez diante da congregação, porque a própria congregação é o algoz dele próprio, são os assassinos, vão matá-lo de qualquer forma. Então a morte é inevitável, acabam cometendo suicídio, infelizmente. E o suicídio, na minha opinião, é o ato, assim, a dor é tamanha que ele, mesmo conhecendo a verdade, mesmo ele não consegue, porque ele já se condenou. Ele não tem solução para mim. E ele não pode expor. E olha, a gente está falando aí de síndrome de trauma religioso com membros, mas tem muitos pastores que eles carregam esse trauma. Ele tem horror quando fala à igreja, a coisas, porque ele foi tão massacrado dentro da fragilidade dele, que para ele não tem mais jeito. Ele caiu e ele não consegue se levantar porque ele carrega a culpa e ele acha que para ele acabou, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Tem muitos pastores que foram massacrados porque eles caíram e para eles não tem mais jeito, porque eles carregam aquela culpa e Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas culpas. Se você cometeu um erro, e eu vou falar agora para pastores e para qualquer um, se você cometeu um erro, você se arrependeu, você pediu perdão, está perdoado. Na Bíblia não diz que tem processo para perdão de pecado. É confessar. Confessar e se arrepender. E se arrepender. E não continuar praticando. E não continuar na prática. Acabou. Se eu cessei a prática, eu me arrependi, eu confessei, acabou, você foi perdoado. Não existe processo para isso. Todas as pessoas, Jesus fala assim, vai e não peques mais. Já foi perdoado. Os seus pecados foram perdoados. Os seus pecados. Então, tem muitas pessoas que estão fora porque eles são algozes de si mesmos, eles acham que para eles não tem mais jeito e ele se julga pecado, ele já está condenado, para ele não tem mais jeito, porque a própria igreja fala isso. Exatamente. A própria igreja fala isso, que para ele não tem mais jeito. Né? É muito forte isso. Essa que o irmão Alex, né, que falou, né? Isso, Alex Oliveira. É muito forte, tem muitos pastores cometendo suicídio, tem muitos pastores que para ele não tem mais jeito, ele já se condenou. Exatamente. E é um trauma religioso muito forte. Muito sério. Porque a gente está falando no geral, né, pastora? A gente está falando de líderes, né, que abusam dos seus, assim, da onde eles estão como líderes, abusam dos seus liderados e das ovelhas. Mas a gente também tem que falar claramente das ovelhas que abusam dos seus líderes também, né? E trazem exatamente essa culpa. É um acusador, é um dedo 24 horas mostrando que a pessoa errou, tá errada, acabou e não podia ter errado. É eternamente condenada. Eternamente condenada. Toda vez que ela tenta se levantar, é trazida à tona. Não, você errou. E ela é condenada a vida inteira. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala isso. E o Senhor é um Senhor que nos resgata. Jesus, ele morreu na cruz para nos resgatar dos nossos pecados. Aleluia. Glória ele a Deus. Veio para isso. Então, eu não posso ser condenada eternamente por algo. Se eu me arrependi, deixei o pecado, eu não posso ser condenada eternamente por aquilo. Porque Jesus pagou o preço dos meus pecados. E ovelha com ovelha? Pode. Tem trauma religioso de ovelha? A pessoa sair da igreja exatamente porque a irmãzinha que se sentia muito crente, muito espiritual, trouxe sobre a vida dela um jugo, um peso, e ela ficou, ou então ela se escandalizou com o comportamento da irmã, que ela não quer mais saber de igreja, e coloca isso dentro de um parâmetro, pastor. Porque dentro da igreja, às vezes, assim, como nós temos uma diversidade, às vezes eu vou me identificar com um grupo e não vou me identificar com outro. Tá ok, porque nós somos diferentes. Mas, às vezes, um grupo começa a massacrar. Eu não consigo, a irmãzinha, ela chega, vamos dizer, uma irmãzinha nova, e ela tá precisando ainda de muitas coisas, mas aí vamos falar assim, ovelhinha nova e ovelhinha mais antiga.
Aí a mais antiga olha e fala assim, Hélice pecadora, e não, ela não consegue entrar, ela não consegue pertencer, e essas vão minando ela de tal forma que ela vai embora, porque ela se sente tão rejeitada, ela não se sente pertencente àquele grupo, e ela sai, ela não quer nunca mais saber daquilo. As Eu vou panelinhas, passar por né? isso de novo. Minha irmã, tem pessoas que às vezes está vendo, ó, vem lá, aquela ovelhinha que ela aceitou Jesus, mas ela está na vida, no mundo há muito tempo. E ela ainda não tem aquelas vestes perfeitas, ela ainda não tem aquele estereotipo perfeito. Aí as outras sempre tem ela como pecadora, assim, já olha para ela como pecadora. Ela não quer ficar ali, ela nunca mais ela quer voltar naquele lugar, porque ela vai ser vista como pecadora. Exatamente. E lembrando que a palavra diz que quem faz a obra, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O trabalhar é do Espírito Santo, não é nosso. Sim, mas hoje em dia é massacrada essas pessoas. Ou você vai vestir dessa forma, ou você vai agir dessa forma, ou você vai falar dessa forma, ou você não pode pertencer a esse clã, a essa família, a essa panela, a essa igreja. Aí às vezes vem as diferenças comportamentais. Eu não suporto o jeito daquela irmã. E começa a matar a pessoa. Sim. Por uma questão comportamental, não tem nada a ver com espiritualidade. Exatamente. Começa a matar a pessoa e massacrar ela, excluir ela. Isso nós estamos falando de ovelha com ovelha. Às vezes o pastor nem está sabendo do que está acontecendo. Exatamente. Nem tá sabendo. Eu não aceito, eu não concordo, eu acho ela isso, eu acho ela. E começa a matar, faz igual a gente matar na unha, assim. A pessoa sai que ela nunca mais quer voltar, porque ela não quer passar mais por aquilo. E às vezes o pastor nem sabe o que aconteceu. Exatamente. Então, ovelha pode machucar? Pode ter traumas que pode acontecer, não é comigo, não, é ovelha com ovelha, porque elas não deixam a outra se sentir pertencente, ou massacram ela porque ela não é igual a elas, não se tornou igual a elas, ou não. Enfim, são tantas coisas. Matando ministérios, pastora. Tipo assim, uma pessoa vai lá, se sobressai, começa a crescer, começa a ter uma ascensão de crescimento dentro da igreja. Aí a outra olha e se sente muito pequenininha e não consegue enxergar com alegria aquela ascensão exatamente daquele irmãozinho e vai lá e começa a massacrar. Só quer aparecer. É um tipo de trauma religioso, não é? Vai na pessoa, não quer nem saber. Ela fala, gente, eu não quero mais, eu não pedi Sim. isso, eu tô ali fazendo, mas é algo que é meu, que tem pessoas que elas nasceram para liderar, ela já faz parte do perfil dela, onde ela for chegar, ela vai assumir esse papel, porque tem pessoas que não têm esse perfil, e tá tudo bem, tá tudo Sim. ok, só que daí eu não consigo ser como você, aí eu começo a matar você. Porque eu não consigo ser como você, aí você não serve. Eu começo a denegrir a sua imagem. Eu começo a acabar com você, minar com você, porque eu não consigo ser igual. E eu posso causar um trauma muito grande em você, que vai indo, você vai ser tão massacrada, tão assim, a pessoa vai deteriorar tanto o seu emocional, a sua imagem, a autoimagem, que você faz, quer saber de uma coisa, eu não quero saber de mais nada disso, eu não preciso passar por isso, eu vou embora. E vai Exatamente. embora. Só que nunca mais ela quer voltar para a igreja, porque ela não é que ela não é que ela não quer Jesus, ela não quer passar por aquela situação novamente. Então, assim, são muitas coisas. Por que esse conhecimento tem que vir à tona? Porque as pessoas têm que aprender a lidar e parar de enxergar, eu faço assim, parar de romantizar. Vamos lá. Romantizar a Bíblia e romantizar a igreja. Nós temos problemas dentro da igreja, temos, e nós temos que aprender a lidar com eles. É verdade. E tem muita coisa que é comportamental, não tem nada com espiritual. Exatamente. Falou tudo agora, pastora. Falou e fechou com chave de ouro. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar, pastora? Não, porque a gente já está 1h30. Uma hora e meia. Hoje eu vi aqui que o irmão Alex falou assim, vi isso acontecer muito aqui no Japão, precisamos falar mais sobre isso. Muito pertinente essa live. Então, é assunto para muita coisa, porque cada um pode ter vivido. A única coisa para fechar, porque às vezes aquilo que pode ser traumatizante para mim, talvez para você não. Porque é um leque muito grande, porque nós estamos falando de uma comunidade que se relaciona. Né? Exatamente. E nós precisamos separar as coisas. E existem esses problemas, e nós precisamos encarar de frente para resolver.
Exatamente, Né? Nós precisamos exatamente. encarar de frente e parar de romantizar e achar que tudo é muito lindo, muito perfeito. Não, nós somos imperfeitos, né? Verdadeiramente. Irmão Alex É o Oliveira, do creio pastor. que é do pastor. Ah, tá. Vocês. Ele falou assim: Você é Deus abençoe, pastor, ele é pastor. pastor. Seja Um, bem-vindo, pastor Alex. Deus abençoe sua vida amém. poderosamente, de verdade, né? Que local do Japão você é pastor, pastor Alex? Escreve aí para nós aí da onde que você é, para a gente saber da onde que você é. A primeira vez que eu te vejo aqui na live. Não sei se você entrou outras vezes, eu não Foi. vi, me perdoa, né? É pertinente mesmo, é um assunto relevante, Sim, importante, pertinente, delicado, polêmico. Meu Deus, eu polêmico. vou buscar muita coisa para Tem poder muita coisa. falar. Ó, Tá Kanagawa. É um prazer, legal, pastor. olha Deus só. abençoe. É, uma das coisas que a gente também foi buscar essa especialização, porque a gente também trabalha com líderes, que eles têm dificuldade em poder expressar as suas debilidades que todos nós temos, porque ele tem medo do que ele pode falar e pode ser usado contra ele. Olha só. Muito Pastora, você forte. faz atendimentos, né? Além de você cuidar de líderes, você também faz atendimento online, você atende pessoalmente, né? Fala aí, Pessoalmente, online. pastora. Eu faço atendimento na parte clínica, né, de psicanálise e terapia, tá? Atendo online e atendo presencial aqui em Oizumi, né? Meu esposo também faz atendimento, meu esposo é pastor, então nós trabalhamos muito nessa área. Meu esposo trabalha muito com líderes também, com relação, Ele principalmente com também é relação a isso. psicanalista, né, Também pastora? é psicanalista, isso mesmo. Olha só, Ela, de Ayase, né? acho que Olha isso, só. Eu morei em Atsugi, é bem perto. Eu morei em Atsugi, mas Aikawa, nessa região aí eu morei, aleluia. em Glória a Deus por Kanagawa. isso. É um prazer, foi um prazer mesmo. Eu espero que possa ter trazido mais claridade às pessoas em saber lidar. Se você se identificou com alguma coisa, busque ajuda. Se você está Exatamente. vivendo isso, busque discernimento do Senhor, né? E busque ajuda. Busque ajuda. A, Amém. sobre o assunto, né? E é um assunto muito amplo, muito polêmico, de muitas coisas, né? Não somente de ovelha com ovelha, líderes com ovelha, mas é líderes com líderes também. Então, qualquer trauma sofrido. Luciane, foi um prazer. Eu te agradeço Amém. mais uma vez por abrir esse espaço para a gente, Imagina. para nós podermos estar falando sobre isso, trazer essa claridade. E todas as vezes que a gente vai falar por esse trauma, a gente passa por alguma dificuldade técnica. É É incrível isso. incrível, é verdade. Mas, pastora, não vai embora, não. Antes disso, eu gostaria que você finalizasse, né? Eu Uhum. creio que não tem mais nenhuma pergunta referente ao tema trauma religioso, mas se tiver, pode colocar aí, que ela ainda responde para você. Mas Sim. agora nós vamos falar do projeto Viva Moçambique, Vivendo o Verdadeiro Amor. E a Amém. pastora Rayane, ela e o pastor Márcio Henrique Toda são os pastores responsáveis exatamente por esse projeto que nasceu no coração de Deus e foi trago à igreja Reino Church, que Amém. abraçou, e a igreja Reino Church mais o SOS Oração também abraçou esse projeto, e nós queremos apresentá-los para vocês, e nada melhor para apresentar esse projeto Viva Moçambique, Vivendo o Verdadeiro Amor, com a própria pastora Rayane, trazendo como Bom, você pode ajudar. eu vou falar de uma maneira rápida, que o nosso tempo está curto. O projeto Viva Moçambique, nós temos 23 aldeias no norte da África, né, ali de Moçambique, no norte de Moçambique, na região ali de Nampula, no qual nós atendemos, levamos alimentação para crianças órfãos e crianças em estado de necessidade de fome, vamos falar assim, né? E nós trabalhamos, todo mês nós fazemos o envio e você pode se tornar um mantenedor. Todas as nossas ações são feitas de maneira muito clara, né? Para aqueles que se tornarem mantenedor, nós temos um grupo no WhatsApp, o qual é feita a prestação de contas do valor que foi enviado, daquilo que foi comprado, então nós fazemos tudo muito às claras. Nós temos os nossos pontos de arrecadação aqui em Oizumi, que está no Casablanca, que está no Quiosque Brasil e na Churrascaria Paulista, nós temos as caixinhas. Você pode doar qualquer valor. Mas se você quiser se tornar um mantenedor, nós fizemos uma média
para uma criança ter 2 alimentações por dia durante um mês, você adotando uma criança no valor de 3.000 ienes. Mas você pode falar assim, mas eu não tenho 3.000 ienes para dar, mas eu posso dar 1.000 por mês. Amém. Você se tornou, o mantenedor é aquele que assume um compromisso mensal em ajudar essa obra. Mas se você não quiser se tornar um mantenedor, você pode fazer a sua doação. Você pode fazer via depósito bancário ou nas caixinhas, né? Se você quer se tornar um mantenedor que não é aqui da região, é de longe, você pode fazer via depósito bancário. Entre em contato conosco, no particular, no privado, que a gente passa todas as informações. E hoje nós estamos conseguindo levar alimento e tiramos muitas crianças dessa faixa de mortandade pela fome, ali no norte de Nampula, Amém. de Moçambique, né? Amém? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, pastora. Amém. Muito obrigado por a sua disponibilidade, né? Por você Eu mais que uma vez agradeço. trazer esse tema, né? Importante aí para o pessoal. Eu espero que todos que entraram ou que vão entrar ou vão assistir depois possam sanar, né? Essa curiosidade sobre esse tema ou ser curado, liberto também, Sim. né? E compreender o que está acontecendo com ele. Eu tinha separado aqui algumas perguntas para você referente de que forma, mas só que a Débora ela mandou aí de que forma que a gente pode ajudar essas pessoas que estão tão doentes, não querendo mais saber de igreja, voltar para a igreja, ou receber uma ajuda, a palavra, a psicanálise, a terapia, é uma Sim, grande a ferramenta, né? grande ferramenta. Se a pessoa se identificar, mesmo que ela a princípio não queira voltar para a igreja, mas se ela identificar algum desses sintomas, eu aconselho buscar a terapia para poder sanar essa dor. Que você tem que ver em qual grau que foi o trauma e de que maneira ela foi atingida, que provavelmente esse trauma está trazendo problema para ela até hoje. Exatamente. Não é só o fato dela estar fora da igreja. Talvez ela esteja vivendo esses traumas que ela viveu, traga problemas para ela de um âmbito muito maior na vida dela e ela nem sabe o que aconteceu dentro da igreja. Exatamente. Então, busque ajuda. A melhor forma é buscar ajuda. Exatamente. Obrigada, pastora. Deus Eu que abençoe agradeço, Deus poderosamente a sua abençoe. vida. Eu vou despedir Fica do com pessoal. Deus. Ah, pastora, você tem que orar. Olha, já ia Amém. Então esquecendo, em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Amém. Você não pode sair dessa live sem receber uma oração e ser Amém. abençoado e alcançado pela graça do Senhor esta noite, em nome de Jesus. Jesus. Pai amado, te louvamos por mais esse momento, Senhor, de esclarecimento, Senhor. Esclarecimento para as pessoas a respeito desses traumas, Pai, coisas vividas num ambiente religioso que não tem nada a ver com o Senhor, com a tua palavra, mas são coisas de homens. Te louvamos, meu Deus, porque mais uma vez o Senhor permitiu levarmos conhecimento para as pessoas. Espírito Santo de Deus, visita cada um que participou dessa live. Amém, Trabalha Jesus. nos teus corações. Se existe algum trauma, algo que ainda esteja incomodando algumas pessoas, que elas possam buscar em ti e em profissionais ajuda para que elas possam superar e ter uma vida e vida em abundância contigo, meu Deus. Aleluia, porque existem Jesus. muitas coisas que são de homens e não de ti. Que o teu Espírito Santo venha tocar e trazer a paz que excede todo entendimento e que esse conhecimento traga a revelação e a libertação, Pai, de ambientes, Pai, que são, Pai, que escravizam as pessoas, Sim, de ambientes Pai. que trazem dores, de ambientes que trazem, Pai, coisas que não vêm de Ti. Que o Senhor venha libertar corações nessa noite. Em nome É o que eu de te peço e Jesus. te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória Que Deus a Deus. abençoe. Fica com Deus. Beijo. Beijo. Deus abençoe, Tchau, pastora. fica com Tchau, tchau. Deus. Queridos, eu quero agradecer você que ficou na live até agora, né? Pastor Alex, irmã Fátima, Deus abençoe sua vida, irmã Fátima, Adriana Uema, Carla Ikegami, Tere Fukunaga,
Sirlene Rezende, a Yumi Yoshida, queridos, olha, se eu não falei o seu nome, né? Missionário e pastor Eduardo Soares entrou, Deus abençoe sua vida. Maria Fontes, Débora do Rogério, querido, se eu não falei o seu nome, me perdoe, mas olha, seja alcançado pela graça, pela misericórdia do Senhor esta noite. Compartilhe essa live, mande inbox, leve essas informações a essas pessoas. O SOS Oração está aqui exatamente para trazer informação, porque existem inúmeras pessoas que estão em depressão, estão presas dentro dos quartos, estão exatamente cativas, porque foram mortas, massacradas, abusadas, verdadeiramente até dentro da igreja. E nós não podemos nos calar. Não estou aqui falando que a igreja não é um bom lugar, não estou aqui falando que pastores não prestam, não, estou falando que abusos existem em todos os lugares, mas nós precisamos buscar a verdade, nós temos que colocar os nossos olhos fitos em Cristo e entender que somente Cristo é verdadeiro, Cristo tem a verdade, Cristo é o nosso modelo perfeito, Cristo não vai nos decepcionar e nós precisamos entender exatamente o que a palavra nos diz, o que a palavra nos traz. Por isso que temos que ler a palavra, temos que ler a Bíblia, temos que buscar aos pés do Senhor, nos fortalecer no Senhor, nos revestirmos verdadeiramente do Senhor nas nossas vidas para vencermos e não passarmos por traumas religiosos, não passar por abusos, exatamente vivermos trancados dentro de casa, não querendo saber de igrejas, não querendo saber de viver no meio cristão. Isso não pode acontecer. Temos que ser sarados, temos que ser curados, temos que estar bem. Por isso, se você não conhece esse trabalho, SOS Oração, depressão, ansiedade no Japão e no mundo, procure, ali tem vários, tem psicólogos, psicanalistas, pastores, testemunhos de pessoas ali que pode trazer qualquer informação para te ajudar, te tirar deste lugar de cativeiro, te tirar desse lugar de depressão, te tirar desse lugar de ansiedade e te trazer para a luz, te trazer exatamente para o lugar onde Jesus quer te plantar, onde Jesus sonhou com você. Por isso, não desanime, não fique desanimado. Não é porque nós fizemos uma live aí, né, delicada, polêmica, pertinente, como foi colocado essa noite, que nós estamos aqui massacrando os cristãos para você sair da igreja. Não! Pelo contrário, nós queremos que você seja sarado, que você encontre um lugar onde você venha viver o verdadeiro amor, onde você venha viver o verdadeiro evangelho. E para isso você precisa conhecer o lugar que você está. Né? Ok? Deus abençoe sua vida. A pastora Rayane falou do projeto Viva Moçambique, Vivendo o Verdadeiro Amor. Se você quiser ser um mantenedor, entre em contato conosco, inbox, que passaremos todas as informações para vocês. E qualquer coisa, me chame, coloca seu pedido de oração. Nós temos uma caixinha de oração, eu vou colocar o seu nome na oração. Nós vamos estar intercedendo pela sua vida. E aqui o SOS Oração ora, traz informações para você. Por isso, não fique de fora, esteja sempre ligado na agenda SOS Oração, depressão, ansiedade no Japão e no mundo. Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Shalom, shalom, povo de Deus!